Gente, num dia como hoje, é difícil pregar. A gente estava falando do livro de Tiago, eu vou dar uma pausa agora no livro de Tiago. Mas duas coisas eu refletindo sobre o que falar hoje. É um momento muito difícil de trazer uma palavra. Porque vai falar o quê, gente? A gente pode falar que tudo isso são consequências de tempos difíceis, da ira de Deus? Pode. Mas eu penso que talvez esse não seja o momento mais adequado para a gente procurar na palavra as causas, mas sim tratar as pessoas, ajudar as pessoas. E pensando no livro de Tiago que a gente tem estudado, do capítulo 1, eu peguei uma parte do capítulo 1, que é quando Tiago fala, e a gente pode pensar que muitas pessoas estão vivendo isso. No capítulo 1, versículo 1 de Tiago, ele diz para quem ele escreve essa carta. E a gente vai conseguir entender bem isso agora, principalmente quem esteve atendendo as demandas, ou ali no Caí, ou aqui em São Leopoldo, ou em Novo Hamburgo. Olha só, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, as 12 tribos que compunham todo o país de Israel, as 12 tribos que se encontram na dispersão. O que acontece? Houve uma perseguição e eles tiveram que fugir. Isso é a dispersão. E se aplica muito para aquilo que a gente tem vivido. Olha as pessoas tendo que fugir das suas casas. E Tiago diz no versículo 2, tende, meus irmãos, ele fala, para esses que estão passando esse tempo difícil, tende por motivo de alegria, o passardes por várias, mas ele explica por quê, não é só para ficar feliz, por quê? Porque a provação da nossa fé, uma vez o quê? Produz perseverança, e se a nossa perseverança for até o fim, a gente vai se tornar uma pessoa mais perfeita e mais inteira diante de Deus. Integridade é inteiro. Essa guitarra está íntegra. A gente não fala assim? É porque ela está inteira. Então Tiago diz que as provações, você que está aqui, você que está em casa, quem está em casa aqui, me faz um favor, dá um oi. Oi, gente. Porque a gente nunca sabe quem está assistindo. Essa palavra para você também, espero que seja uma palavra de consolo, de conforto, de renovo, de força, para você que está aí, talvez passando um momento difícil, tá bom? Printa aí uma foto, posta, marca a gente, ou manda só para a gente saber que nós estamos juntos, tá? E aqui Tiago ele diz isso, para aqueles que estavam fugindo, deixando casa, porque eles estavam sendo perseguidos. Uma perseguição por causa do Evangelho, hoje uma fuga, por causa de todas essas circunstâncias difíceis que a gente tem vivido. E Tiago diz, tenham por motivo de grande alegria o passar por todas as provações. Quer dizer, nesse tempo difícil, gente, e a gente aqui, eu estava falando hoje à tarde aqui para o pessoal, enquanto a gente fazia os pães ali, como a gente foi beneficiado em Portão, porque se tu olhar Caí, Nova Santa Rita, Estância Velha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, estão tudo debaixo d'água, e nós aqui estamos salvos. Isso não é motivo de ser mais feliz, a gente não é menos pecador que eles, não, acertou no lugar de morar, é isso. Mas para aqueles que estão passando, se você tem familiares passando, e se eles são cristãos, então fica um pouco mais fácil de compartilhar isso com eles, dizer para eles, olha, a provação, esse é um momento de provação, porque vocês estão fugidos de casa, como essa igreja aqui estava fugida, esses irmãos estavam fugidos, e Tiago diz que a provação, ela confirmada produz perseverança, e se a gente perseverar até o fim, a gente vai sair
mais perfeito, a gente vai melhorar na provação, vai nos aperfeiçoar e vai nos tornar mais inteiros diante de Deus. E no capítulo 2, aliás, no final desse capítulo, acho que é o 27, eu não peguei aqui o capítulo, mas o livro de Tiago tem falado muito comigo, é onde Tiago fala que a religião pura e sem mancha, mácula é mancha, para com Deus, para com nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado desse mundo. Então aqui, Tiago está ensinando o quê? E aí eu falei falamos, meditando nesse texto, que o que Tiago está dizendo é que nós temos que ter os olhos abertos, lembra? O que mais? Ouvidos abertos, o que mais? Bolso aberto e o que mais? Agenda aberta, para atender aqueles que estão em necessidade ao nosso lado. Essa parte é para nós que estamos salvos, nós que não fomos atingidos, essa parte é para nós. Faz sentido essa palavra para nós nesse tempo que a gente está vivendo, sim ou não? Tanto para quem foi afetado, quanto para quem não foi afetado. E aí no capítulo 2 que a gente estudou semana passada, Tiago, ele é muito veemente quando ele fala de que uma fé sem obras é morta, dizendo não que as nossas obras nos salvam, mas que nós fomos salvos para boas obras, que tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo. Tudo a ver com isso que a gente está vivendo. Então eu acho que aquilo que a gente recebeu de Deus, porque a gente entende que a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então a palavra de Deus, ela trabalha em passado, presente e futuro. Quando você ouve uma palavra aqui, a palavra de Deus, aqui, ela pode ser direcionada a algo que aconteceu com você, está acontecendo ou o que, gente? Olha aqui para mim, você que está em casa também. A palavra de Deus é profética. A palavra de Deus é profética, ou seja, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai. Então, por isso que João diz, aquele que tem ouvidos, faça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Porque estamos sendo provados, tanto os que estão fugidos de casa, quanto os que já estão voltando para casa. E aí eu quero falar hoje, abrindo então um espaço dentro do livro de Tiago, e não sei como vai ser semana que vem, porque sabe o que eu vi nesse tempo todo? Eu lembrei de 2 textos essa semana, principalmente de quarta-feira para cá. Aquele homem que plantou e colheu muito, e disse, olha, eu vou construir celeiros, e agora eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. E Jesus disse o que para ele? Louco, porque pode ser que essa noite o Senhor busque a tua alma, o Senhor te chame, e aí o que tu vai ter para oferecer? E eu lembrei de um texto de Tiago, que a gente vai chegar nele, que Tiago ensina o seguinte, que a gente não tem que dizer assim, não, amanhã eu vou lá, não, amanhã eu estou lá, não, tudo certo para amanhã. Tiago diz que a gente tem que dizer da seguinte maneira, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. E diante daquilo que a gente tem vivido, faz sentido o texto, sim ou não? Muito. Se o Senhor quiser. Porque a nossa vida, gente, não está no nosso controle. Por isso que a melhor coisa é entregar a nossa vida ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, consulte a Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não siga o teu coração, siga aquilo que o Senhor colocar no seu coração, não o que você tem no coração. Porque o Senhor, Ele vê o futuro que nós não vemos.
E aí hoje eu quero falar, e não quero me alongar, eu quero pegar o Salmo 116, que é um salmo lindo, e que existe uma discussão teológica sobre quem escreveu esse salmo, porque a maioria das pessoas dizem que foi Davi, mas alguns teólogos, eles dizem que foi o rei Ezequias, que é lá do tempo do profeta Isaías. Está no livro de Isaías. Isaías, ele registra a vida do rei Ezequias. E eu sinceramente acho que tem tudo a ver, tanto com coisas que Davi passou, mas também com coisas que Ezequias viveu. Ezequias foi um homem de Deus, foi um bom rei para Israel. Ezequias, ele começou a reinar Israel com 25 anos, e ele reinou por muitos anos sobre Israel. Através de Ezequias, a parte espiritual do povo de Deus, do povo de Israel, foi restaurada, foi restabelecida. Ezequias formou um grande exército, foi um rei que fez uma grande gestão do país, na época. Israel cresceu com ele, prosperou com ele. Só que tem um determinado momento, gente, que Ezequias, ele se vê numa situação muito difícil, porque ele está cercado pelo exército assírio dentro da cidade, está dentro da cidade murada, e ele está cercado pelo exército assírio, e na sequência, ao menos assim está nos registros de Isaías, na sequência, Deus vai mandar o profeta Isaías lá falar com ele, e dizer o seguinte: arruma a tua casa, porque encerrou o teu tempo de vida. Imagina Deus entregar essa palavra. Por um lado pode ser interessante, a gente consegue se despedir de todo mundo, arrumar lá a documentação, dividir a herança, mas por outro deve ser difícil a gente saber que vai morrer. Quer dizer, a gente sabe que vai morrer, mas a gente não sabe quando, é ou não é? Se vai ser com meia idade, pouca idade, muita idade, já cansado, não sei. Mas Deus disse para Ezequias: Ezequias, dê o teu tempo. E era de uma enfermidade, viu? Ele estava doente da enfermidade que ele havia de morrer. E aí muitos teólogos então dizem que esse salmo possivelmente é um salmo de Ezequias. Eu quero ler ele com vocês, fazer algumas considerações finais sobre isso. Porque talvez, gente, você não está passando as necessidades, mas talvez não, possivelmente, você vai viver tempos difíceis na sua vida. Talvez o difícil para muita gente é a enchente, a água, o recomeçar dessa forma. Talvez o seu difícil seja diferente, como o difícil de Ezequias foi diferente, foi um exército e uma doença que veio para a morte. Estão entendendo, sim ou não? Estão comigo aqui? O desafio para Ezequias foi diferente do desafio que a gente está vivendo hoje. Mas não deixa de ser um desafio, não deixa de ser difícil. E aí ele diz, e aí depois eu vou construir esse salmo, porque claro, ele escreveu depois do que ele passou. Quem conhece a história sabe que Deus acrescentou quantos anos de vida para ele? 15, parabéns, gente. Então depois mudou, mas depois eu vou construir esse texto, pegando primeiro o negativo e depois vindo para o positivo. Então ele começa positivo: eu amo a Deus, porque Ele o quê? Ouve a minha voz e as minhas. Por que ele conseguiu escrever isso? Porque ele já tinha vivido o que, gente? A experiência, a resposta. Por isso que ele escreve: eu amo esse Deus, porque Ele ouve. 2, e porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. E aí olha o que ele diz:
como ele viveu aquela experiência, diante de tanta notícia ruim, olha o que ele diz: então eu vou invocar o nome dele enquanto eu viver, pela experiência que ele tinha vivido. Eu vou invocar esse Deus para sempre. Agora olha o que ele vai dizer. Agora volta para trás. Laços de morte me cercaram. Exército assírio ao redor de Jerusalém, para invadir a cidade, para matar todo mundo. Olha o que ele vai dizer: angústias do inferno se apoderaram de mim. Aqui ele está falando de a morte física no primeiro momento, ele está falando de uma dor terrível espiritual, angústias do... Tem gente que disse, nós estamos vivendo um inferno. E ele vai trazer agora uma questão de alma. Olha, corpo, alma e espírito. Lembrando que ele estava doente, de uma doença da morte. Eu caí em tribulação e tristeza. Me derrubou. Eu já falei aqui que eu não sigo jornal e esse monte de coisa, mas nem precisava agora, né? Porque todo mundo fica postando toda hora, toda coisa. Mas a Grazi segue muitos jornais e notícias, isso e aquilo. Ela ficava assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Gente, de verdade, assim, eu vou passando mal, é eu. Respeita os meus limites. Eu digo, Grazi, eu não quero mais ver, eu já sei, e a gente vai fazer o que der. Se tu aguenta, olha, eu não aguento. Vamos fazer o que está no nosso alcance. Agora bate uma tristeza em mim que não estou afetado em nada. Hoje você não tem noção quantos momentos, sexta, ontem e hoje, eu disse para Deus, obrigado. Porque eu não tenho problema nenhum. E talvez se eu não visse tudo isso, eu daria alguma reclamadinha. É ou não é que a gente é assim? Eu ia tomar banho e dizia, Deus, obrigado. Porque ontem lá no Caí, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Os banheiros estão cheios de lodo. Aí, hoje de manhã, a gente tomou café, a Grazi saiu cedo para Novo Hamburgo para ajudar lá, e eu fui lavar a louça, pastor Ronaldo. Eu disse, Deus, obrigado. Porque o que muita gente quer ainda, né? É água para lavar a casa. E a gente esquece disso, né? Quantos motivos de gratidão nós temos todos os dias e a gente esquece. Mas deixa eu voltar aqui. Apesar de tudo isso, de todos os benefícios que eu estou tendo hoje, eu e vários aqui, a gente não se sente triste com todas as notícias, sim ou não? Imagina quem está vivendo isso. Talvez quem está assistindo está vivendo isso, não sei. Ezequias, ele diz, a tristeza e a angústia, ainda o 3, Vanessa, por favor, e a tribulação, eu caí com ela, eu caí. E se o salmo foi de Davi, está tudo bem, o grande rei Davi, ou o grande rei Ezequias, eles dizem, eu caí de tristeza, e está tudo bem cair de tristeza, e está tudo bem se sentir angustiado, espiritualmente. Não é que é bom, eu quero dizer que não é anormal. Não é anormal. E aí no capítulo, versículo 4, diante disso, o que ele fez? E esse é um conselho que eu trago a nós como igreja, nos tempos difíceis. Talvez você não está vivendo, mas vai viver. É o conselho do autor do Salmo. Então, o que ele fez?
invoquei o nome do Senhor. E ele disse: ó Senhor, livra a minha alma daquela opressão, daquela angústia, daquela tristeza, daquela dor. Ó Senhor, livra a minha alma. Acho que essa pode ser uma oração nossa pelas pessoas. Versículo 5. E aí ele descobre algo interessante. Isso é na experiência dele. Compassivo e justo é o Senhor. E o nosso Deus é o quê? Misericordioso. Diante de todas aquelas dores, a enfermidade, os exércitos inimigos, a angústia, a profunda tristeza, ele estava caído de tristeza, e ele invoca o Senhor, e ele descobre algo: o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. E os 6? O Senhor vela pelos simples. Agora observe aqui, eu me achava, eu estava prostrado, eu estava caído de tristeza aqui, e Ele me salvou. Agora olha só, entende o salmo comigo aqui. Ele fala, o salmo ele está indo e vindo na memória dele, vocês estão entendendo isso? Agora ele diz assim: volta, minha alma, está falando com ele mesmo, ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso contigo. Volta, minha alma. Daí que ele vai lembrar, no 8, pois livraste da alma, livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Está falando de corpo, alma e espírito de novo aqui. Da alma, me livrou das lágrimas os meus olhos, alma, espírito, alma, e da queda os meus corpo. Vocês estão entendendo aqui, gente, sim ou não? Só eu me encanto com a Bíblia? Como esse texto foi refrigério para mim. O que o salmista ele viveu aqui, ele está dizendo: o Senhor me livrou da morte, da tristeza, lágrimas, e da queda, os meus pés. 8, 9. E aí, gente, agora ele vai começar a dizer: diante de tudo isso que eu vivi, eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Nessa terra, eu vou andar na presença desse Deus, que me levantou, que me fortaleceu, que me livrou da morte, que foi bondoso, compassivo, justo, generoso e misericordioso comigo. Estão entendendo o que ele está vivendo aqui, gente? Sim ou não? 10. Eu cria, ainda que eu disse. Olha a sinceridade, gente. Talvez às vezes a gente comenta alguma coisa, a gente está aqui e diz: mas tu não tinha que... Vou usar tu, tá, pastor? O pastor vem aqui e diz: barra. Estou mal, porque aconteceu isso. Talvez você não tinha que estar bem? Não é o pastor Ronaldo? Um homem desse tamanho? Não, mas eu já falei que aqui a gente é todos somos o quê? Iguais. Ele disse: eu cria, ainda que eu disse, que eu estive sobre modo aflito. Eu estava apavorado, ele está dizendo. Eu acreditava, mas eu estava apavorado. E o 11. E na minha perturbação, eu disse: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor? Ele está indo e vindo, tá? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo?
tudo que Deus já fez na minha vida. Eu tomarei o cálice da salvação e eu invocarei o nome do Senhor. Eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa, olha o que ele vai olhar aqui agora, gente. Eu uso esse texto sempre nos velórios, sempre eu uso esse texto aqui. E o contexto dele é que ele passou por tempos de morte. E ele diz: preciosa é ao Senhor, aos olhos do Senhor o quê? Até a morte, gente, ele começa a ver com bons olhos. Não vê como as pessoas veem, mas vê como Deus vê. E o 16: Senhor, de fato eu sou teu servo, sou filho da tua serva. O que ele está dizendo? A minha mãe já te servia. E o Senhor quebrou as nossas cadeias. E eu vou te oferecer sacrifícios de ações de graça. E eu vou invocar o nome do Senhor. Eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Fala 2 vezes isso. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E ele termina dizendo: louvado seja Deus, que é a mesma coisa aqui. Quando você diz aleluia, você está dizendo louvado seja Deus. Então, gente, Ezequias aqui, ele está vivendo essas 2 situações, a cidade cercada e atacada por um grande e poderoso exército do Império Assírio. Não é Síria, é assírio, tá? Não é a Síria que a gente vê hoje. E ele está atingido por uma doença muito grave de morte. E o que ele faz? Ele clama a Deus. No versículo 3, então, ele diz que ele está nesse grande sentimento, um sentimento que assolava ele interno e externamente, que é o que a gente vê hoje. Muitos internamente, muitos internamente e externamente. Ele declara no 6 que ele estava prostrado, rendido, sem força e sem poder de reação. E quando ele estava lá embaixo, físico, emocional e espiritualmente, ele diz no versículo 4, vem comigo, Vanessa: então eu invoquei o nome do Senhor, e ele diz: ó Senhor, livra a minha alma. E no invocar ele encontra que Deus é bom, é compassivo, é justo e é misericordioso. Deus não está indiferente às nossas dores e às nossas dificuldades. Deus não está indiferente às nossas dores e dificuldades. E olhando para esse texto, eu percebi que não importa o dinheiro, a condição social, a força física, se Deus não segurar firme a nossa vida, nós não suportamos os desafios. Enquanto eu escrevia essa frase, eu me lembrei da música que a gente canta muito, né? Também em velório. Porque velório é um tempo muito difícil para quem fica. E muitas vezes, em muitos velórios, eu vi a gente cantar aquela música: segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Eu vi as pessoas mais pobres e vi pessoas ricas ontem, e ambas estavam sem poder de reação.
Vai ter momentos da vida, gente, que não importa o nosso dinheiro, não importa a nossa condição, a nossa posição social, não importa a nossa força. Se Deus não pegar na nossa mão, nós não vamos conseguir ficar de pé. Vocês estão entendendo, sim ou não? Se você não está vivendo um tempo assim, talvez você já viveu um tempo assim, ou talvez você venha viver um tempo assim. Que não importa o que a gente pode ou tem, só a mão do Senhor. Mesmo com todo esse movimento que tem sido feito do Brasil e até de fora do Brasil, gente, as pessoas vão passar muito trabalho para se reconstruir. Concordam comigo? Mesmo que todo mundo procure contribuir, as pessoas vão passar muito trabalho. Talvez essa palavra é uma palavra que você depois tem que ir no YouTube e enviar na hora certa para as pessoas que estão vivendo esse tempo. Um tempo semelhante ao tempo que o pessoal viveu no tempo de Tiago, de estarem fugindo das suas casas, com medo da morte, e um tempo difícil como viveu Ezequias. E o que eu quero dizer para nós hoje, e para quem vai ouvir ou está ouvindo essa mensagem, é que nos tempos difíceis, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É o que ele diz no versículo 7. Ele diz: volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom contigo. Nós devemos lembrar o que Deus já fez. Lembrar o que Deus já fez. Gente, é um tempo de nós lembrarmos as pessoas o que Deus já fez. E lembrar as pessoas que o mesmo Deus que fez é poderoso para fazer de novo. Amém? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será para... Se Ele já fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Quando o templo de Jerusalém foi derrubado, o profeta Ageu, ele declarou: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque na segunda, Jesus pisou nela. Essa é a glória da segunda casa. E eu tenho certeza, do fundo do meu coração, que as pessoas que, no meio dessas tantas águas, agora não falando as físicas, mas as emocionais, as espirituais, as pessoas que disserem ao Senhor: me resgata. A reconstrução vai ser mais gloriosa do que aquilo que eles próprios construíram antes. Porque agora você vai reconstruir no Senhor, com Jesus. Eu creio, gente, e escrevi aqui, você tem que botar a data nessa folha aqui, que os gaúchos vão voltar a sorrir, vão voltar a cantar e vão se levantar. E vão declarar, ao menos os que temem ao Senhor, o que Ezequias declarou no versículo 2: eu vou invocar o nome de Deus enquanto eu viver. Ele está falando isso porque ele viu o livramento do Senhor. No versículo 9 ele diz que ele vai andar na presença do Senhor todos os dias que ele está vivo nessa terra. Porque ele viu a mão do Senhor levantando ele da morte. E no 1 ele diz: eu vou amar a Deus, porque Ele sempre me ouve e me atende. Amém?
Ele diz: eu vou amar Deus, eu vou andar com Deus, e eu vou invocar a Deus enquanto eu viver. E a maior prova, pegando assim bem Bíblia mesmo, de que as provações elas nos aperfeiçoam, é que depois de tudo que ele passou, ele expressa amor a Deus. Ele declara que ama a Deus. Eu amo, olha como é que ele começa o salmo: eu amo-o, apesar da morte, apesar da enfermidade, apesar de um exército me rodear, eu amo o Senhor. E quem ama, gente, começa a expressar esse amor, sim ou não? Quando a gente ama, a gente expressa amor. Quando a gente ama, a gente se dedica. E quando a gente ama, a gente procura agradar. Então, se todas as experiências desafiadoras, difíceis, terríveis, assombrosas da nossa vida nos levarem para mais perto de Deus, no final isso é bom, porque a gente vai amar mais a Deus, vai se dedicar mais a Deus, e vai procurar agradar mais a Deus. Amém? Vamos colocar de pé?